Muito bem, meus caros, bom dia a todos, bom dia Brasil. Eu queria só começar a aula de hoje com o depoimento de uma pessoa que não pode vir até aqui, então eu vou passar para vocês, né? Que se chama Cristiane. Ela fez a última turma de carreiras fiscais, assim como vocês estão fazendo. Ela completou a turma anterior, né? Ela é formada em economia, ela tem acho que 20 ou 21 anos, né? E, obviamente, para ela, assim como para boa parte de vocês, né, a maior dificuldade nesses concursos justamente são as matérias de direito. Esse era o maior desafio. E como todos vocês já perceberam, a área do direito que mais cai é a do direito público, né? Não vão perguntar para você regras de divórcio. Quem fica com o filho no caso da separação? Né? Qual o limite de reajuste do aluguel? Não vou perguntar isso. Porque você não vai mexer com isso em carreira fiscal. Né? Você vai mexer com direito público. E aí, então, ela fez aquilo que eu havia sugerido. Desde o primeiro dia de aula, ela comprou aquele manual grande do José dos Santos Carvalho Filho, que eu havia dito. E ela falou, se eu quero passar nesse concurso, eu vou ter que me virar. Né? Eu mesmo indico aqui também o Celso Spitzkovski, o Bordalo, o Marcelo Alexandrino, que são aqueles para quem já tem uma canja. Né? Só que aí muita gente quer pegar atalho. Vai na livraria, vê o Carvalho Filho e vê o Alexandrino, compra o Alexandrino. Tudo que acontece é o seguinte, se você não tem base ainda, você mantém a sua falta de conhecimento básico, mas você passa a saber repetir diversos conceitos técnicos. Ela não, ela comprou o manual do Carvalho Filho, e no intervalo de 4 meses, ela falou, vou entender a lógica do direito público a partir desse manual. E leu o manual de ponta a ponta, ainda que tivessem coisas ali que não estavam no edital, ela fez isso para entender a lógica, porque ela é formada em economia, né? Numa área puxada muito mais para exatas. E aí, ela prestou agora, há quase um mês atrás, o concurso do Tribunal de Contas de São Paulo, que foi o primeiro que ela prestou e passou. Então ela veio agradecer, veio toda feliz da vida, tal, não sei o quê. E ela falou, aquilo que você falou, de na véspera da prova, abrir o caderno e rever os asteriscos, que você fala, põe asterisco, sublinha. Ela falou, eu segui. Eu levei o caderno para o dia da prova, sentei na cadeira, cheguei meia hora antes, e o fiscal de sala não manda você guardar meia hora antes, manda você guardar na hora que vão distribuir, né? E fiquei folhando o seu caderno, revendo só asterisco e sublinhado, só, que nem você falou. Tinha mais de 10 perguntas só de asterisco e sublinhado. Mais de 10. E ela falou, e a área que eu mais arrebentei, que eu fui melhor, nem foi a parte de exatas, onde eu estava acostumado na parte de economia. Foi direito administrativo, porque eu li o tal do manual e entendi a lógica. E como não é um concurso de carreira jurídica, eles perguntam a lógica do direito administrativo de uma forma acessível e não exageradamente difícil. E ela arrebentou e passou. Então, para alguns que estão falando, olha, está indo tudo bem, está indo tudo ótimo, mas eu não sei, eu estou fui comprar o livro, comprei aquele resumo fininho, li, aí peguei o simulado da prova da Carlos Chagas, dei uma olhada, achei a prova difícil. É o que eu estou falando, gente. É a mesma coisa que você ir prestar um concurso de que cai a medicina, e ao invés de você comprar um livrão que explica, né, como entender a medicina, você pega o catálogo de doenças e fica só lendo o catálogo de doenças. Você não entendeu a lógica da coisa. Você sabe repetir conceitos, mas a lógica da coisa você entendeu. Por isso foi o que eu falei no primeiro dia de aula para vocês. Quem já tem conhecimento da coisa, quem já fez cursinho uma vez, já está entendendo a coisa, pode partir para esses resuminhos. Não tem problema. Agora, quem quer vocês estão vendo o grau de dificuldade, né? A prova parte do pressuposto que vocês efetivamente sabem entender aquele instituto. Então a pergunta é nesse nível. Então, para quem não tem conhecimento,
dessa área, quem ainda não fez 8 meses ou 1 ano de cursinho, quem não fez uma turma inteira ainda, quem não leu ainda um livro do início ao fim, o ideal é pegar esse do Carvalho Filho, porque ele é autoexplicativo, ele é ultra didático. Ele vai mais ou menos do jeito que eu vou aqui. Eu ainda vou além, eu ainda uso mais analogias, eu explico de uma outra forma, eu junto coisas que no livro estão separadas por grandes capítulos, eu junto, porque eu sei que didaticamente vai fazer sentido para vocês, né? Mas o limite de tempo de aulas não tem, é limitado, né? Já o livro não, o livro você lê, volta, não entendeu? Vai no Gogó, na internet, vê o que está acontecendo, volta. Então, gente, só queria passar essa experiência para vocês. Uma menina, super novinha, né? Toda alegrinha, saltitante, que não tem lá muito, né? Ainda não tem aquela microafinação, aquela pontaria certeira de quem já está um pouco mais de idade. Todo mundo aqui lembra quando tinha 20 anos, como é que você era, se é que você já saiu dessa idade, né? Com 20 anos você não tem absolutamente nada na cabeça. A capacidade de concentração é 0,2 sobre 10, né? E na hora da prova tudo te dispersa. Você começa a ler o enunciado, tem uma palavra engraçada, você ri. Na hora não é quando você tem 20 anos, a palavra engraçada, você ri quando você tem 20 anos. E mesmo assim ela passou, porque ela entendeu a lógica e ela veio fazer esse depoimento, né? Ela falou, eu queria deixar claro que eu fiz o que você falou. Eu comprei aquele trecão, li, para entender a lógica. E no dia da prova eu levei o seu caderno e fiquei revendo só asterisco e coisa que você mandava sublinhar. Tinham 10 das 100 questões nos seus asteriscos. Então 1/10 da prova já estava lá. Eu li o asterisco, olhei para a prova e já fui matando na hora. E ela acertou todas dessas. Ela veio falar. Tá? E se você olhar para ela, não é nenhuma criatura brilhante também não. É uma pessoa comum. Tá? É uma pessoa comum. Se fosse genial, tinha sido contratada pelo Eike Batista. Tá? Então, é só uma pessoa normal. Tudo bem? Então, meus caros, feito o depoimento, vamos atacar. Estávamos então falando das licitações e juntos nós já sabemos quais são os critérios para definir as modalidades. Daí então, nós havíamos então começado o estudo dizendo que no rito da concorrência, sabe uma outra coisa que ela falou? Ela falou uma outra coisa que eu falei também para vocês já, gente. Tem dia que enche o saco. Tem dia que parece que não está rendendo. Tem dia que você não está afim de assistir aquela aula. Tem dia que você está, né, de TPM, alguma coisa assim. Ela falou, mesmo nesses dias eu falava, nesse exato momento, tem alguém estudando para concorrer com a minha vaga. Então ela tomava um banho, tomava uma camomila, né, comia meia caixa de chocolate para acalmar e voltava a estudar. Porque, entendeu? Ela falou, tem que ter persistência. Vamos lá. Então a gente ia falar das etapas da concorrência. Vamos começar? Coloca assim então, gente, né? Etapas das licitações da Lei 8.666 a partir da concorrência. Você já colocou no seu caderno que a concorrência é a modalidade ordinária, o rito comum, é o rito que todos adotam. Então, sequência de etapas das licitações da 8666 a partir da concorrência. Primeira etapa, senhores, vamos lá? Primeira etapa, publicação do edital. Publicação do edital. Muito bem, senhores, vamos fazer anotações pontuais. Coloca aí, por favor. Coloca aí. Primeira coisa, gente, primeira coisa. O edital é publicado tanto na imprensa oficial como também em jornal de grande circulação. Em jornal de grande circulação.
Abra parênteses. Gente, na concorrência o edital publica por quantas vezes? 3. Abra parênteses. Na concorrência é publicado por 3 vezes. Mas isso é na lei, tá? Na prática o pessoal já passou por cima disso, tá? É publicado por 3 vezes. Fecha parênteses, ponto. Senhores, assim que publica, começam a ser, contados 2 prazos distintos. Então, linha de baixo, coloque com o próximo tópico. Da data da publicação, vírgula, é iniciada a contagem de 2 prazos distintos, a partir de quando, gente? Do mesmo dia? A contagem de 2 prazos distintos, sublinha ou troca de cor, a partir do primeiro dia útil seguinte, a partir do primeiro dia útil seguinte, vírgula, contado de forma contínua, incluindo-se o dia do final. Abra parênteses. Senhores, como é que chama esta regra de contagem de prazo? Abra parênteses, coloque. Esta é a, abre aspas, troca a cor. Esta é a, abre aspas, capricha, troca de cor. Contagem processual, fecha aspas, de prazos. Contagem processual. Então, publica, começa no dia útil seguinte, vai de forma contínua. Teve feriado, teve greve, teve férias, não interessa, continua. E no dia do final, ele está incluído. Isso é chamado de contagem processual. Fecha parênteses, 2 pontos. 2 pontos. Coloque 1 por linha. Quais são os 2 prazos, senhores, que nós temos? Coloque 1 por linha. Primeira linha, anote o seguinte. O primeiro prazo é para a, troca de cor ou sublinha, impugnação ao edital. 2 pontos. Gente, quem é que pode impugnar edital de licitação? Todo mundo. Vamos lá? 2 pontos. Para qualquer um, o prazo é de 5 dias. A partir de quando, gente? A partir do início. Tendo o primeiro dia de prazo em diante. 5 dias a partir do início. Vírgula. E para os participantes, o prazo é de até 3 dias antes do término do prazo para protocolo dos envelopes. Você entendeu que a contagem é distinta? Se quiser colocar em português para você, fica à vontade, mas o que você escreveu é o seguinte: para qualquer um, a contagem é do começo para o fim. Já para os participantes, é do fim para trás, entendeu? Então, gente, tem, por exemplo, 30 dias para o participante protocolar o envelope. Qual é o prazo para ele impugnar o edital? 27.
que é até 3 dias antes do final. Tudo bem? Pula uma linha, gente. O segundo prazo é para o protocolo de 2 envelopes distintos e lacrados. Abra parênteses. O que tem nesse envelope, gente? Antrax? Às vezes. Abra parênteses, coloque um contendo a documentação daquele participante e outro contendo sua proposta. Senhores, se o cara protocola o envelope aberto, o que acontece? Anula a licitação ou ele que é desclassificado? Ele é desclassificado. E se ele protocolou o envelope lacrado e de repente ele aparece violado? Aí anula a licitação. Tracinho. Conforme o, abre aspas, troca cor, princípio da sigilosidade da proposta, não se permite acessar a proposta antes do momento do julgamento. Antes do momento do julgamento. Tracinho, coloca aí, tracinho. Aquele que protocola envelope aberto, é desclassificado. Vírgula. E quando ocorre a violação do envelope, antes do julgamento, ocorre a anulação da licitação. Ok? Entendeu essa lógica? Ela é da prova de vocês, tá? Fecha parênteses, ponto. Qual é o prazo, gente? Qual é o prazo? Vocês não precisam saber, mas a título de curiosidade, coloca aí. O prazo é de 30 dias na concorrência. Passando para 45 dias. Quando a licitação adotar melhor técnica, vírgula. Técnica e preço e empreitada integral. Então, gente, quando for para um desses três, aumenta o prazo, vai para 45 dias. Tudo bem? Muito bem, meus caros, você acabou de falar para mim que abriu o prazo para impugnar. Gente, me dê atenção aqui na frente. A administração, então, publicou um edital.
ela esqueceu de colocar alguma coisa ali no edital. Ela pode ou não pode exigir essa coisa, que ela esqueceu de pôr no edital, se ele fizer todo o sentido e toda a lógica? Pode ou não? Não. Não está no edital, não pode. Agora, gente, e se aquilo que ela esqueceu de incluir no edital decorre de texto expresso de lei? Ela pode exigir? Não. Continua não podendo. Então, linha de baixo com asterisco e outra cor. Princípio da vinculação ao edital. 2 pontos. Princípio da vinculação ao edital. 2 pontos. 2 pontos. Anote junto comigo o seguinte, gente. O edital é a, troca de cor, sublinha, capricha, lei máxima daquela licitação. Tracinho. Tudo nele previsto, deverá ser obrigatoriamente cumprido. Obrigatoriamente cumprido, vírgula, e nada estranho ao edital pode ser considerado. Beleza? Ponto. Mesma linha. Edital é documento único. Então, quando a administração publica uma errata ou quando republica o edital, terá ocorrido a substituição. Entendeu? O novo substitui o anterior. O anterior deixou de existir. Mas, professor, é só uma errata. Substituiu. Edital é documento único. Isso é rigoroso, é formal. Agora, o que acontece com a contagem dos prazos, gente? Depende. Então, linha de baixo com asterisco, porque essa é ultra pegadinha de vocês. Asterisco. Coloca aí. Caso a errata ou republicação. Caso a errata ou republicação apenas corrija evidente erro material, não influirá na contagem de prazos. Nós tivemos uma vez uma publicação de um edital que estava lá o valor, né, limite da proposta, escrito em cruzados. Acho que o cara deve ter pego um modelo de 1210, né, esqueceu de alterar alguns dados e publicou. Gente, trocar cruzados para reais mudou muita coisa? Oh, mas veja bem, eu como participante achei que era cruzados, eu fiz a tabela. Não vem com papo, tá? Linha de baixo. Porém, quando alterar, aí eu vou pedir para você trocar a cor ou sublinhar. Tá? Quando alterar, capricha junto comigo, a interpretação
interpretação. E você sabe que às vezes uma vírgula muda toda a interpretação. A interpretação, vírgula. As condições de participação, vírgula. Os critérios de julgamento, ou de contratação, implicará na, abre aspas, troca cor, sublinha, implicará na, caprichem, interrupção da contagem do prazo. Meus caros, deixa eu explicar para vocês, para quem não sabe ainda, a diferença técnica jurídica entre interrupção e suspensão. Olha aqui para a lousa. Finja que é um prazo de 15 dias. Tudo bem? Começou a correr. Já foi 1, já foi 2, já foi 3, já foi 4, já foi 5. No quinto dia, acontece um fato. Se você previr na lei que esse fato implica na suspensão, então vamos imaginar que aconteceu o fato no quinto dia. E aí a coisa ficou parada por uma semana. Quando a comissão falar o prazo vai ser retomado, ele é retomado a partir do sexto dia. Isso é uma mera suspensão. Agora, se a lei disser que ocorre a interrupção, ficou parado por uma semana, a comissão fala, o prazo volta a fluir. Ele começa a correr do dia 1 de novo. Entendeu? Por que o meu veio para o 2 de novo? É contagem randômica, tá? Então ele começa a correr do início novamente. Então, senhores, quando acontecer o que você escreveu, ocorrerá a interrupção. Coloque entre parênteses, a contagem de ambos os prazos é retomada integralmente a partir de seu início. Tracinho. Ao contrário da, entre aspas, suspensão do prazo, fecha aspas, onde a contagem é retomada, do ponto onde parou. Ok? Tinha parênteses, não tinha? Tinha, fecha. Quem abriu, fecha. Quem não abriu, desencana. Tudo bem? Tranquilos? Muito bem, senhores. Então o pessoal vai lá e vai protocolar os envelopes dentro desse prazo e ter essa possibilidade de impugnação. Todos nós podemos e os participantes também. Tudo bem? E existe o princípio da vinculação ao edital. Pula uma linha, gente. Segunda etapa, vamos lá? Segunda etapa, coloque aí, habilitação. Senhores, é possível uma habilitação em audiência secreta? Nem a pau. Vamos lá? Então anota junto comigo. Em audiência pública, quem quiser pode ir para ver. Em audiência pública, os envelopes de documentos,
serão abertos Gente, como é que eu posso ter certeza que você não vai fazer maracutaia, hein? Você não tem um dos documentos. E você, na cara de pau, juntou aquela pilha de outros, colocou lá e ficou assobiando, fingindo que não é com você o papo. Aí a comissão fala, aí, está faltando um. Aí você faz um escarcéu qualquer, suspende a sessão naquele dia para ser retomado no dia seguinte. Dia seguinte você arranja, enfia ali no meio e fala, estava aí. Como é que a gente faz para evitar esse tipo de malandragem? Da seguinte forma, vírgula, onde os participantes podem rubricar os documentos uns dos outros. Rubricar os documentos uns dos outros. Documento não rubricado que depois o cara fala, já estava aí desde o início. Está esquisito isso, né? Podemos apurar, certo? Ponto. Mesma linha, senhores, mesma linha. Essa documentação deverá comprovar dois elementos. Dois pontos. Letra A, senhores. Letra A, aptidão técnica. Gente, toda licitação vai pedir aptidão técnica? Não, nem toda. Agora, gente, quando for pedir aptidão técnica, é verdade que a comissão pode exigir qualquer coisa? Ela pode ou não pode? Pode, desde que não comprometa o caráter, o quê? Competitivo. Desde que não direcione. Então, como é que a lei resolveu isso? Resolveu da seguinte forma, coloque aí, tracinho. Desde que a coisa licitada exija conhecimentos técnicos, o edital poderá fazer, troca de cor sublinha, o edital poderá fazer, caprichem, qualquer exigência. Desde que seja. As duas palavras-chave eu quero que você troque a cor, tá? Desde que seja, capricha aí, objetiva, né? Não pode colocar assim, o melhor, o mais bonito. Não existe isso. Desde que seja objetiva, vírgula, e vinculada àquilo que está sendo licitado. Então, meus caros, olha para cá, deixa eu fazer a pergunta para vocês, veja se você consegue responder isso, gente. Para a construção de uma ponte estaiada de grande largura, de grande comprimento, o edital pode exigir o seguinte: a empreiteira que for participar deverá ter entre seus sócios pelo menos um formado em engenharia civil e com aptidão ou certificação em construção de pontes. O edital pode exigir? Claro que pode. Agora, gente, licitação para tampar buraco das rodovias. O edital pode exigir que no quadro de sócios da empresa haja pelo menos um dentista? Mas é para tampar buraco, veja bem. Gente, pode exigir? Não tem nada a ver. Apesar de parecer um absurdo o que eu estou te falando, uma cidade interior de São Paulo, toda de rua de paralelepípedos, o edital exigia que no quadro de sócios, um deles fosse dentista ou casado com dentista. Só tinha uma empresa assim na cidade, óbvio, né? Na região, quer dizer. Aí,
Óbvio que o Ministério Público caiu de pau, óbvio que o prefeito respondeu por isso, óbvio que anulou, depois virou ação de improbidade. Aí depois foram perguntar para ele, mas por que essa história de dentista ou casado com dentista? Ele teve a coragem de explicar. Ele falou que na hora eu não lembrava se era o meu amigo que era dentista ou se era a esposa dele que era dentista. Ele ainda explicou. Gente, é demais, né? É o fim da picada. Tudo bem? Pula uma linha, gente. Letra B. Idoneidade. 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 Senhores, como é que a gente prova uma idoneidade? Coloque aí. Coloque aí. É obrigatório comprovar a idoneidade fiscal, previdenciária. Essa agora é novidade, tá? Trabalhista e ambiental através de certidões negativas, abra parênteses. Senhores, certidão negativa, não precisa nem falar o que é, né? Abra parênteses, não há pendências, fecha parênteses, ou positivas com efeito de negativas. Abra parênteses. Essa outra que eu quero saber de você o que é. Positivas com efeito de negativas. Abra parênteses. Há pendências, há de haver. Há pendências. Porém, a exigibilidade encontra-se suspensa por qualquer um dos motivos permitidos em lei. Gente, o que suspende exigibilidades públicas? Parcelamentos, recursos, liminar judicial, etc. Tudo bem? Pode, fica à vontade. Parcelamentos, né? Recursos. Não, a novidade é a trabalhista. A trabalhista é novidade, tanto que os fóruns do trabalho, durante as férias de dezembro e janeiro, não dispensaram seus servidores, eles ficaram aquartelados no tribunal para fazer a baixa de todos os processos da Justiça do Trabalho e fazer o cadastramento de quem tem, da empresa que tem e empresa que não tem pendência trabalhista. Tá a coisa meio delicada. Senhores, agora, uma empresa pode substituir tudo isso por uma única. Então, pula uma linha, coloque. A lei permite substituir. A lei permite substituir todas estas certidões por uma única. Ficou bem mais fácil, né? Por uma única. Tracinho, que é a certidão de cadastramento no SICAF. SICAF. Significa o quê? A própria sigla já fala, né? Sistema de Cadastramento de Fornecedores. Sistema de Cadastramento de Fornecedores. Senhores, estar aqui é muito mais difícil do que ter as certidões. Muito mais. Entendeu? É a mesma coisa que assim, você e os seus amigos de faculdade
foram fazer lá não sei quantos anos de formado, e foi todo mundo na pizzaria. Aí chega a conta, alguém fala, vamos dividir a conta? Tá bom, vamos dividir a conta. Aí todo mundo puxa o talão, né, de cheque para dividir a conta. O primeiro pega o talão do Bradescão, o outro pega do Itaú, o outro pega do Santander. Alguém puxa um talão da conta ouro especial do Banco Safra. E ele começa na mesa assim, né? Precisa pedir documento desse cara? Né? Para você ter essa conta corrente, você tem que movimentar no mínimo 150 mil por mês em conta corrente. Então, acho que esse aqui não precisa mostrar, né, documento. Né? Sem precisar dele ter esse talão de cheque aí, já prova que ele está acima de qualquer suspeita. Agora, fora isso, tem uma outra que é muito importante. Linha de baixo, além destas certidões, o participante deve declarar, sob as penas da lei, que, troca de cor ou sublinha, não contrata trabalho infantil. Não contrata trabalho infantil. Ok? Não existe certidão disso, existe declaração. Você declara. Depois, se comprovarem pelo Ministério do Trabalho que você andou contratando, você responde por do crime de documento falso em prejuízo à administração. Vocês devem ter visto o episódio aqui do fulano que pulou a grade e rasgou a votação das escolas de samba de São Paulo. Né? Ali deram uma melada no negócio. E ficou só, né, crimes mais simples e meras contravenções. Mas se considerassem aqueles votos como documentos públicos, e aquilo teria sido um crime de violação de documento público em prejuízo à administração, o crime é inafiançável e a pena é de reclusão. Tá? Nesse caso aqui não tem conversa. Se o cara declarou falso, se ferrou. É que nem candidato a concurso que tem problema e declara falsamente que nada consta. Já expliquei isso para vocês. Se tiver pepino, fale, tá? A não ser que seja besteira, né? Ah, eu não me entendo com a minha sogra. Isso não precisa falar, tá? Isso é exercício regular de um direito, não precisa, tá? Muito bem, senhores. Então você vai fazer isso daqui. Você vai juntar isso daqui. Muito bem. Vamos imaginar, então, que a administração analisou a documentação destes participantes, alfa, beta, gama, né, destes três. Senhores, aí a administração publica o resultado. Alfa, habilitado. Beta, habilitado. Gama, dançou. Inabilitado. Gama dançou. Nesse exato instante, senhores, em que publica o resultado, abre-se prazo para o tal do recurso hierárquico que vai ter efeito suspensivo obrigatório. Basta um mané recorrer que trava tudo, para toda a licitação. Senhores, como é que chama aquele filme lá? Não é Os Três Patetas, que tem os caras de espada com penacho na cabeça, tal. Três Mosqueteiros. Gente, nos Três Mosqueteiros eles têm um lema, um por todos, todos por um. Aqui o lema é o oposto, é um contra todos, todos contra um. Se você lembrar disso, você mata uma questão. Por quê, gente? Porque aquele que foi habilitado, ele pode recorrer contra a habilitação do outro. Pode. Então é um contra todos. Ele quer tentar expulsar da disputa quem esteja participando. É como se você pudesse dedar para a comissão do seu concurso que a pessoa sentada ao seu lado é meio 13, entendeu? Se ela passar na primeira fase. Você fala, comissão, você já deu uma boa olhada na pessoa? Você já viu ela de perto, né? Muito bem. Agora, o inabilitado recorre para ele poder voltar para a disputa, certo? Feito o prazo do recurso, que é de 5 dias, depois abre-se 5 dias para impugnação. Há recursos. Quem é que vai impugnar? Lembra que eu falei? Um contra todos, todos contra um? O habilitado recorrido vai impugnar o recurso contra ele interposto. Agora, os dois habilitados
vão impugnar o recurso do inabilitado. Ou seja, quem está dentro está tentando expulsar o outro que está dentro, e depois, na hora de impugnações, vai tentar manter fora quem já está fora. Daí, então, a comissão, também no prazo de 5 dias, promove a decisão definitiva e aí publica a lista definitiva de habilitados e inabilitados. Aquele que foi em definitivo inabilitado deverá receber seus envelopes de propostas de volta e tchau e bênção, não tem mais conversa. Senhores, se um dos participantes tiver o interesse de desistir, ele só pode desistir até o momento em que se encerra a fase de habilitação. Se ele não se manifesta até aqui, mas depois ele perde o interesse, ele não sai mais. A comissão mantém ele compulsoriamente até o final. E quer escutar o pior? Em licitação, o vencedor está obrigado a assinar o contrato. Se não assina, ele é severamente punido. Tudo bem? Então anota comigo isso aí, gente. Linha de baixo. A comissão publica o rol de habilitados, e de inabilitados, vírgula, abrindo prazo de, você tem que saber esse prazo, troca a cor, sublinha. Abrindo prazo de, troca a cor, 5 dias. Gente, contagem processual, tá? Contagem processual. 5 dias para recurso administrativo. Para recurso administrativo, troque a cor ou sublinhe, capricha nessa informação. Com efeito suspensivo obrigatório. Com efeito suspensivo obrigatório. O que mais enerva para quem atua em licitações é que às vezes o cara é evidentemente inabilitável e mesmo assim ele faz recurso. Mesmo assim vai travar tudo. Para tudo, é um pé no saco, mas mesmo assim para. Se quiser, coloque entre parênteses. O habilitado também pode recorrer, vírgula, contra a habilitação do outro. Então, um habilitado tenta expulsar o outro, gente. Tá? Você não precisa nem escrever que o prazo é para o inabilitado recorrer. Isso é meio óbvio. Tudo bem? Feche parênteses. Linha de baixo, gente. Coloque aí. Em seguida, também no prazo de 5 dias, poderão ser apresentadas as impugnações ao recurso, aos recursos. Poderão ser apresentadas as impugnações aos recursos. Aos recursos. Agora sim você precisa explicar. 2 pontos. O habilitado impugnará. O habilitado impugnará o recurso contra ele interposto, vírgula, e, troque a cor porque esta é campeã de incidência na prova de vocês, e todos os habilitados poderão impugnar o recurso do inabilitado. Né? É o lema dos 3 patetas, só que ao inverso. Né?
Os 3 mosqueteiros. Do inabilitado, isso. Tudo bem? Linha de baixo para acabar, coloque aí. Em seguida, no prazo de 5 dias, em seguida, no prazo de 5 dias, os recursos são julgados. Os recursos são julgados, publicando-se em definitivo os inabilitados, em definitivo os inabilitados, devolvendo-se a estes seus envelopes de propostas. Ponto. Agora esta informação é de sua prova. Então, linha de baixo, asterix. Coloca aí. O prazo para desistência imotivada é até o encerramento da fase de habilitação. Tracinho. Após este momento, o pedido de desistência deve ser motivado. O pedido de desistência deve ser motivado e a comissão decidirá se aceita ou não discricionariamente. Então, se o cara entrou de alegre só para dispersar a atenção de outros concorrentes, sendo pago por algum grande participante, isso existe, tá? Isso existe. Um grande participante tenta tirar a atenção dos demais concorrentes, incluindo na disputa, pagando para outras empresas entrarem e depois desistirem. É que nem maratona. Começa a maratona, toda grande equipe, né? Então tem lá o fulano da Silva que ganha todo ano. Ele tem equipe. E ao redor da equipe dele tem sempre o chamado coelho, que é aquele cara que começa a maratona, ele dispara que nem um louco e fica dando saltinhos ao redor do outro concorrente. Fica fazendo gracinha ali para tirar a atenção do cara, ver se o cara dispara atrás dele também. Né? Depois de 500 metros, aquele coelho para assim, não aguenta nem dar um passo. Né? Então era sacanagem. Aqui também acontece isso. Tudo bem? Terceira etapa, linha de baixo. Vamos lá? Julgamento e classificação. Julgamento e classificação. Explique em poucas palavras o que ocorre, gente. Coloca aí. Também em audiência pública. Também em audiência pública. São abertos os envelopes. Qual, gente? De propostas, óbvio. São abertos os envelopes de propostas. Então, esse aqui é o momento que pode abrir, tá? São abertos os envelopes de propostas somente dos habilitados. Tá? Não tem, você tem que se conter na curiosidade. É que nem pôquer.
Você ficou apostando contra o outro, apostando e você achando que é blefe. Vai, chega uma hora que você fala assim, desisto. Qual o tamanho da vontade de levantar a carta do cara? Só para ver se é blefe ou não. Você se rói de vontade, mas não pode, né? Se levantar, dá tiro, tá? Ok? Ponto. O que a comissão faz em primeiro, gente? Linha de baixo. Em primeiro, a comissão aplica o artigo 44. Em primeiro, a comissão aplica o artigo 44. Saúde. Da Lei de Licitações, declarando as... O que está no 44, gente? Declarando as... Troca de cor, sublinha. Desclassificações. 2 pontos. Desclassificações, 2 pontos. Meu, quem é que está desclassificado, hein? Quem? Vamos pensar junto? Licitação para construção do estádio da Copa do Mundo. 3 consórcios participando e uma pequena construtora. Cada consórcio coloca lá, né? Propostas de construção que vão de 300 a 380 milhões. A pequena construtora fala, 120 mil eu faço o estádio. Gente, algo está errado, né? Então, letra A, coloca aí, a proposta inexequível. A proposta inexequível, dá para ver de cara que ela é inexequível. E a proposta de preço vil de vilão, certo? Aí você vai abrir parênteses. Gente, no universo do preço vil encontra-se o preço zero? Quanto o senhor vai cobrar? Falei, não vou cobrar nada. Dormi bem, acordei bem, estou feliz, não vou cobrar. Pode fazer isso? Olha a minha resposta, em regra não. Ou seja, tem exceção. Abra parênteses. Em regra, a proposta de preço zero... Estranho, né? O cara é altruísta, professor. Em regra, a proposta de preço zero é desclassificada. É desclassificada. Vírgula. Olha que interessante isso agora. Porém, nas licitações com múltiplas tarefas ou objetos, o participante poderá, olha que louco, o participante poderá apontar em sua proposta que, para um ou outro item, nada cobrará, justificando que empregará máquinas, bens ou recursos próprios. Máquinas, bens ou recursos próprios. Então, gente, para construir o tal do estádio, o projeto original prevê que vai ter uma iluminação suspensa a 500 metros por cabos não sei das quantas. Para pendurar uma lâmpada a 500 metros, precisa ter uma grua especial que chegue até lá e permita instalação elétrica. Quase ninguém tem. Então a maioria dos caras vão colocar o quê no projeto, na proposta? Eu vou ter que comprar a grua. Eles incluem. Aí chega um cara e fala, eu tenho. Eu não vou comprar, eu tenho. Então para essa grua, zero. Entendeu mais ou menos a lógica? Tudo bem? Pula uma linha, letra B. Segunda hipótese, gente, de desclassificação.
mas eu quero que você venha para cá. Olha só, gente. A licitação é para fazer uma obra, que é o novo prédio do Fórum com 30 andares, certo? É para fazer o prédio. Daí então vem os seguintes participantes: alfa, beta e gama. O primeiro falou que vai cobrar 100 milhões para fazer o novo prédio. O segundo falou que vai cobrar 102 milhões, mas vai dar todos os elevadores de brinde, sendo que o custo dos elevadores é de aproximadamente 10 milhões. O terceiro, gente, falou que vai cobrar 98 milhões e vai dar de brinde todo o acabamento em mármore. Você que decide qual dos três deve ser declarado vencedor. Considerando economicidade, mais-valia do dinheiro público e tudo mais, quem deve ser declarado vencedor? Gente, é evidente. O que eu estou licitando? Estou licitando mármore? Estou licitando elevador? Então, o simples fato de apontar vantagens, promessas de vantagens e elementos adicionais não previstos no edital já vão implicar na imediata desclassificação, ainda que sejam elementos de interesse público. Vai ter que ter elevador? Vai. O saguão de um fórum chique é em mármore? É. Ou sei lá eu que outra pedra. Mas não interessa. Esse cara aqui é o único que respeitou o critério do edital. Então, letra B, coloque aí. Aquele que apresentar em sua proposta vantagem, vírgula, promessa de vantagem ou qualquer outro elemento adicional estranho ao objeto licitado, vírgula, estranho ao objeto licitado, vírgula, ainda que seja um elemento de interesse público. Ok? Ficaram vacinados dessa pegadinha? Tá? Ele saberia induzi-los a erro, hein? Ele saberia. E vocês viram que não é difícil se enganar. Letra C, senhores. Letra C. Próximo. Próxima. Hã? A gente está listando, né? Você colocou, né? Primeiro, a administração faz as desclassificações. 2 pontos. Letra A, preço vil. Letra B, aquele que apresentar um cacareco no meio. Letra C, senhores. Letra C. Vamos lá? Letra C. Aquele que descumprir a forma de apresentação da proposta conforme edital. Conforme edital. Gente, se o edital fala o seguinte, vamos comprar carteiras escolares, então eu quero que cada um diga quanto vai cobrar por carteira escolar e quanto que isso implicará para a compra de 1.000 carteiras. Aí um dos caras vai lá e faz a seguinte proposta: eu vou cobrar pela carteira escolar R$60. Parou por aí.
Ele atendeu o edital? Não. Que tinha que acabar a frase, não tinha? E vou cobrar pelas 1.000, 60 mil reais. Puta, mas é ridículo isso aí, não é? Não é óbvio. É ridículo, é óbvio, mas é vinculação ao edital. Você já escreveu o que o edital exigiu? Tem que atender, ainda que seja patético. E para acabar a letra D, a proposta que superar o preço global. A proposta que superar o preço global. Preço global, gente, é uma espécie de um teto que vem no edital. Tá? É um teto que vem. Professor, o que acontece se todo mundo estiver cobrando acima do teto? Gente, está todo mundo cobrando acima do teto. Sabe o que o administrador pode fazer? Ele interrompe a licitação, encerra, declara que todos estão acima do preço global e promove uma dispensa, contratando outro que nenhum daqueles que estavam participando. Sacou? Abra parênteses. Caso todos, mesma linha, tá? Caso todos excedam o preço global, o administrador poderá interromper a licitação vírgula, encerrá-la e declarar dispensa contratando outro que não seja qualquer um dos participantes. Sacou? Então não vem com graça não, hein? Tá? Não, então o problema do Fantástico Domingo não era bem isso, porque para que uma coisa dessas aconteça, buscando gerar uma fraude, tem que ter acordo entre todos os participantes. Meio esquisito. Sabe por quê? Porque eu, você e ela estamos participando. A gente mal se conhece. Aí você chega para mim e fala assim, olha, vamos melar? Vamos fazer uma proposta autônoma para que o meu amigo governador, então, interrompa a licitação e ele vai dar 10 mil para cada um. Eu falo, tá bom, combinado. Aí na hora do vamos ver, eu não cumpro. Você vai entrar com uma ação judicial contra mim? Ele combinou que ia fraudar a licitação e não fraudou. Entendeu? Não é isso que aconteceu no caso do Fantástico. Tudo bem? Agora, gente, o que acontece se todo mundo for desclassificado? Tira essa hipótese do dinheiro. Tá? E se todo mundo for desclassificado? Todo mundo. Lembra que nós havíamos visto? Licitação que se inicia e não se conclui por um vencedor, ela é fracassada. Só que antes de declarar fracassado, o administrador pode abrir prazo de 8 dias para as readequações das propostas. Vamos lá? Então, coloque aí rapidinho. Linha de baixo, coloque aí. Caso todos os participantes sejam desclassificados, gente, são todos, tá? Não é a maioria, são todos. Sublinho todos. Caso todos os participantes sejam desclassificados, por outros motivos que não a superação do preço global, vírgula, que não a superação do preço global, vírgula. O administrador suspenderá a licitação
suspenderá a licitação, abrindo prazo de 8 dias, para que todos possam readequar propostas. Para que todos possam readequar suas propostas, fica mais erudito. Para que todos possam readequar suas propostas. Tracinho. Persistindo, tracinho, persistindo a desclassificação geral, persistindo a desclassificação geral, então decretará a licitação fracassada. Francamente. A licitação fracassada. Redondo? Tudo bem? Gente, acabou as desclassificações. Faz o quê? Julga. E aí vai julgar só pelo tipo que nós falamos. Menor preço, melhor técnica. Técnica e preço e maior lance. Acabou o julgamento, publica a lista de classificação por sua ordem. Publicou a lista, abre prazo para recurso. Acabou o prazo do recurso, a lista vira definitiva. Agora olha para cá, gente. Como é que chama a comissão mesmo? Comissão de julgamento de licitações, é CJL. Assim que publicar a lista definitiva depois do recurso, vai ter mais algum julgamento? Não. Então, depois do julgamento dos recursos, encerrando essa etapa, acabam as atribuições da CJL. Acabou. Aí a CJL pega, relata a licitação, encerra o processo, passa uma fita ao redor e manda para o superior. Aí, quando chega nas mãos do superior, gente, é ele que vai verificar se tudo que foi feito dentro da estrita legalidade. Nesse momento, gente, o superior pode até fazer pequenas emendas. E se não forem necessárias, ou se forem completá-las, em seguida ele vai publicar a homologação. Então, quem homologa, em regra, não é a comissão, é o superior, que é uma verificação apenas dos critérios de legalidade. Professor, tem vício grande, não emendável. Então, ele anula. Pior ainda, ele esqueceu de avisar a comissão que ocorreu fato superveniente, não é mais para fazer ponte, coisa nenhuma. Então, ele revoga. Principalmente os caras que estão participando. Fizeram papel de trouxa? Não é papel de trouxa, mas é que eles já sabiam desde o começo. A administração pode revogar uma licitação a qualquer tempo. Mesmo que já tenha vencedor declarado, ela revoga. Vamos lá? Então anota junto comigo, gente. Linha de baixo. Em seguida, são realizados os julgamentos exclusivamente conforme o tipo licitatório previsto no edital. Gente, quer ver? Estamos licitando achocolatado em pó para merenda escolar. E tem duas marcas disputando. A suíça Lindt, com o melhor chocolate do mundo, e a Chocolates Jacarezinho, que você bota aquela colherada de chocolate, gira o leite, fica aquela bolota gira em cima, e não mistura nem a pau. Você afunda com a colher, ela volta, assim, com aquela bolha, isso, um horror, né? A Jacarezinho está cobrando, gente, 2 centavos mais barato. O administrador pode falar, por 2 centavos eu vou comprar a Lindt. Ele pode fazer isso? De jeito nenhum. Abra parênteses, sendo proibido considerar
sendo proibido considerar o renome, vírgula, a marca ou qualquer outro critério subjetivo. Renome, marca ou qualquer outro critério subjetivo em respeito ao, troca de cor ou sublinha, em respeito ao princípio do julgamento objetivo. Princípio do julgamento objetivo que é vinculado ao princípio da, abre aspas, vinculação ao edital. Que é vinculado ao princípio da vinculação ao edital, entre aspas, fecha parênteses, ponto. Linha de baixo. Em seguida, publica a ordem de classificação. Em seguida, publica a ordem de classificação. Abrindo-se prazo de 5 dias para recursos com efeito suspensivo. Para recursos com efeito suspensivo. Ponto. Com efeito suspensivo. Ponto. Aí, mesma linha. Julgados os recursos. Julgados os recursos. É publicada a ordem de classificação definitiva. A ordem de classificação definitiva. Apontando-se o vencedor. Apontando-se o vencedor. Ponto. Agora, gente, aquela história da CJL é pergunta da prova de vocês. Então, linha de baixo, o asterisco. Neste momento, é encerrada a atribuição da CJL em regra. Neste momento, é encerrada a atribuição da CJL em regra. Vírgula, cabendo a ela relatar toda a licitação. Ela faz um histórico, faz um relatóriozinho. Relatar toda a licitação. Remetendo os autos ao superior hierárquico. Remetendo os autos ao superior hierárquico. Beleza? Gente, a quarta etapa se chama etapa de homologação, mas pelo que você está vendo, nem sempre vai homologar. Nem sempre. Mas o nome da etapa é essa. Então, quarta etapa, homologação. Quarta etapa, homologação. Homologação. 2 pontos. 2 pontos. Coloca aí. O superior fará a revisão de toda a, troca de cor, sublinha, de toda a legalidade da licitação. Ponto.
Coloque cada informação numa linha, por gentileza. Linha de baixo. Ele poderá providenciar pequenas emendas e correções gente, desde que não comprometa o caráter, né? Óbvio, né? Então são coisinhas mínimas, tá? Linha de baixo. Poderá revogar, sublinha revogar, poderá revogar quando a coisa se tornar sogra, gente. Como é que é sogra? Inoportuna ou inconveniente. Inoportuna ou inconveniente. E aí você pode abrir parênteses. Pode abrir parênteses. A administração pode revogar uma licitação. Troca de cor o sublinha, por favor. Uma licitação. Aí sublinha, troca de cor. A qualquer tempo. Ela sempre pode falar. Mudei de ideia. Tá? Fecha parênteses, ponto e vírgula. Linha de baixo. Pode anular quando constatar vícios graves, E a última opção, gente, linha de baixo, pode homologar atestando a legalidade, vírgula, troca de cor ou sublinha para esta informação técnica, tornando a licitação definitiva. Senhores, what katsu means tornando definitiva? Abra parênteses. A partir, abra parênteses, a partir deste momento, em regra, não se admite mais rever uma determinada etapa ou documento. Tracinho, tracinho. Participante não pode mais ser excluído em função da reanálise dos documentos constantes, vírgula, e a licitação se torna una. Tracinho. O que significa isso, gente? É toda anulada ou toda mantida. Você não faz mais uma coisa. Puxa, esquecemos, vamos voltar? Que voltar o quê? Ela é toda anulada ou toda mantida. Ela virou uma coisa só agora. Agora, condensou. Redondo? Fecha parênteses, ponto, diga. Não. Toda revogação é sempre motivada. Lembra da aula de Atos? A revogação tem sempre motivação. Tá? Toda revogação é motivada. Mesmo porque ela tem que explicar por quê para evitar a fraude, né? Para evitar a fraude. Tudo bem?
Gente, quinta e última etapa, olha que boa notícia, estamos, né, no epílogo. Quinta e última, adjudicação. Adjudicação. Não é legal aquelas pessoas que colocam letra onde não tem? Meu pai, que é professor livre docente, só que de medicina, fala advogado. Falo, pai, não tem E. Ele fala, não enche o saco, é advogado. Então, meu pai falaria adjudicação, mas não tem I, né? Então, é adjudicação. Senhores, o que é adjudicar? Adjudicar é fazer o seguinte. Aqui está o objeto licitado. Aqui está o vencedor. Tem algo ligando um ao outro ainda? Não. Mas no momento que a gente adjudica, a gente cria um elo de ligação do um ao outro. Falando que o vencedor, a partir desse momento, será o senhor do direito ao contrato. Certo? O que isso significa, gente? Aqui tem 1 bilhão de perguntinhas da sua prova, todas mexendo com o português. O raio, escola dos portugueses. Né? Gente, eles perguntam o seguinte: o vencedor pode exigir o contrato? Vencedor de licitação pode exigir o contrato? Vou falar outra frase. O vencedor da licitação pode exigir a contratação? Ai, professor, são coisas diferentes? São coisas diferentes. Contratação é o ato. Contratação é a decisão de contratar. E contrato é porque a decisão já foi tomada. Então, olhando para a lousa, pensando no que significa o tal do princípio da adjudicação compulsória. O que significa o princípio da adjudicação compulsória? O vencedor pode exigir a contratação? Nunca. Contratação, gente, é decisão de natureza discricionária da administração. E olha que folgada, ela pode simplesmente nunca decidir contratar e nem revogar. Ela não fala nada. O cara chega lá tudo contentinho. Oi, administração, eu ganhei. Ela fala, aham, Cláudia, senta lá. Entendeu? Ela não dá mínima. Tá? E isso só quem vê YouTube sabe do que eu estou falando, né? Da rainha dos baixinhos tratando bem as crianças, né? Esse vídeo é genial. Ela tá lá, né, toda atrapalhada, vê a menininha. Eu já fiz essa carta de amor para você. Ela, Cláudia, senta lá e empurra pela cabeça. Então, gente, a administração pode fazer o mesmo. Pode falar, tá bom, ganhou? Tá. Agora, senhores, se ela decidir contratar no prazo de validade do edital, ela não pode contratar outro que não seja o vencedor em hipótese alguma. Se ela tomou a decisão e o contratado não é o vencedor, ele pode exigir para si, porque o princípio da adjudicação compulsória conferiu a ele o chamado direito adquirido, a ser o contratado caso ela decida. Antes da gente terminar. Professor, se ela pode simplesmente não decidir contratar, e se o vencedor está obrigado a aceitar o contrato quando for convocado, se não é punido, o cara fica preso para sempre? Não. Ele fica preso pelo prazo de validade da proposta. O edital é que define. A proposta é válida por 2 meses, a proposta é válida por 3 meses, a proposta é válida... Entendeu? Passou aquele prazo, ela pode convocá-lo e aí ele pode recusar. Prestem atenção aqui comigo. Vamos imaginar que esteja dentro do prazo de validade da proposta. E ela convoca o alfa.
Alfa, você que é o vencedor adjudicado, vem assinar o contrato, por favor. Ele tem o prazo de 30 dias para comparecer para assinar. Ele pode falar, administração, aconteceu um pepino aqui, morreu metade dos meus funcionários, eu preciso recontratar. Me dá um tempinho. Se for uma causa justificável, ela estende por mais 30 e acabou. Daqui não pode passar. Passados os 60 dias, se ele não comparece ou se ele recusa, ele é violentamente punido, sendo declarado, além de tudo, inidôneo. O inidôneo não tem nada a ver com o inabilitado. O inidôneo é uma pena, uma punição, e ele não pode participar mais de qualquer licitação. Fora a inidoneidade, ele ainda é punido com a multa que o edital previa. Ele também poderá perder eventuais garantias que já tenha prestado. E essa aqui, gente, que é a campeã de prova. Ele ainda ficará proibido de firmar contratos pelo prazo de até 2 anos. Só que a lei não diz com quem. Então existe uma dificuldade que as provas exploram. Ele está proibido de firmar contratos por até 2 anos com aquele ente que fez a licitação ou com a esfera administrativa a qual ele pertence ou com toda a administração nas suas 3 esferas. O cara que fez a licitação foi o INSS. Tá? O cara ficou proibido por 2 anos de firmar contratos com o INSS, com a esfera federal ou com toda a administração? Qual é o entendimento que está prevalecendo? Com toda a esfera a qual o ente pertença. Tá? O concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, realizado há 1 mês e meio atrás, da qual tivemos o resultado final agora, e 78% dos aprovados são alunos do Damásio, né? O que aconteceu lá? Eles deram como gabarito oficial que a proibição de firmar contratos é com toda a administração. Receberam recursos de toda a comunidade jurídica do mundo, tá? Até o pessoal do Gabão veio recorrer. E aí eles foram obrigados a melar, entendeu? Vamos lá? Então anota isso aí, por favor. Item 5, adjudicação. O vencedor será adjudicado, vírgula, tornando-se a partir de então o, abre aspas, troca a cor, senhor do direito ao contrato. Senhor do direito ao contrato. Ponto. Vamos responder agora as perguntas tentando usar o português das provas. Então, linha de baixo. Este, sublinha ou troca de cor, não poderá exigir sua contratação. Não poderá exigir sua contratação. Vírgula. Pois esta é uma decisão discricionária. E a administração poderá revogar ou simplesmente deixar de contratar. Louco, hein? Imagina a ansiedade do sujeito. Linha de baixo. Porém, caso decida contratar, deverá ser
deverá ser, sublinha a troca de cor, obrigatoriamente com o vencedor adjudicado. Com o vencedor adjudicado. Vírgula, que não pode ser preterido, abra parênteses, ele possui, entre aspas, por favor, direito adquirido, fecha aspas, a ser o contratado. Tudo bem? Feche parênteses, ponto. Então, cuidado com a forma pela qual ele perguntar, ok? E para encerrar a concorrência, a gente voltar do recreio contra o tema, vamos lá? Pula uma linha, coloca aí. O edital define o prazo de validade das propostas. Exemplo, o edital define o prazo de validade das propostas. Exemplo, por até 3 meses. Ponto. Mesma linha. Durante este período, o vencedor estará, troca de cor ou sublinha, estará obrigado a aceitar o contrato, abra parênteses, tem o prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30. Fecha parênteses, vírgula. E não comparecendo ou recusando, né? Se for macho ele recusa mesmo, sabendo o que vem pela frente, não comparecendo ou recusando, será severamente punido, 2 pontos, será severamente punido, 2 pontos. Gente, coloque uma punição por linha, já que são 4, quero que você lembre. A primeira, multa. E essa multa costuma ser bem pesada. O problema é que ninguém cobra depois, você viu isso no jornal, né? Ninguém cobra. Multa. Segunda, senhores, perdimento de eventuais garantias prestadas. Perdimento de eventuais garantias prestadas. Terceiro, decretação de inidoneidade que impedirá sua participação em, troca de cor ou sublinha, qualquer licitação perante toda a administração. Está ferrado, não participa mais. E a última, senhores, é a que merece o asterisco, tá? Essa merece o asterisco. Coloque aí. Proibição de firmar novos contratos. Proibição de firmar novos contratos por até 2 anos com aquela
aquela esfera administrativa. Abra parênteses. Abra parênteses. Há de haver entendimento que esta proibição é apenas para aquele ente público licitante e vírgula, que o impedimento é perante toda a administração. É porque a lei não explicou. Por isso que ficou em aberto. Mas predomina aquele que fala que é perante a esfera. Perante toda a administração. Então tem dois entendimentos extras. Um que é com aquele ente público, o outro é com toda a administração. Okidoki? Com isso a gente encerra a concorrência. Gente, vamos tomar Todd, passar protetor solar. A gente volta daqui a um tempão, né? E aí vamos pegar uma outra parte da matéria. Até já.